Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a Palavra de Deus em família. E que alegria podermos compartilhar e meditar na santa palavra do nosso amado Deus e Pai, que criou todas as coisas, céus, terra, tudo que neles existem. Amados, hoje o nosso tema é a sabedoria do alto. Deus nos deixou a sua palavra e ela é toda inspirada, mas precisa ser revelada ao coração das pessoas. Então hoje nós vamos começar um tema que eu devo continuar aí nos próximos encontros, falando um pouco sobre a sabedoria de Deus, que naturalmente é diferente da sabedoria do homem. Amados, existem 5 livros na Bíblia Sagrada que são considerados livros de sabedoria. São eles o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos ou Cantares. Esses livros, eles são especificamente chamados de livros de sabedoria. É claro que a sabedoria de Deus se revela em toda a Sagrada Escritura. Mas Deus é tão bom, é tão amoroso e quer tão bem a sua criação e quer que nós nos tornemos filhos dele, que ele nos deixou então a sua palavra, que vem revelando progressivamente desde Gênesis até Apocalipse, vem revelando quem ele é, seus atributos, revelando Jesus Cristo, preparando a vinda do Deus Filho, que acontece na plenitude dos tempos. Então existe uma revelação. Então toda a palavra de Deus, ela é repleta da sabedoria de Deus. Mas Deus também nos deixou esse manual, então, não apenas para compreender a obra de Jesus Cristo e, pela fé, termos os nossos pecados perdoados, sermos redimidos, comprados com alto preço, preço de sangue de um homem justo, porque Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, 100% homem, 100% Deus, e somente um cordeiro perfeito poderia pagar os pecados. Enquanto haviam sacrifícios de animais, eram os pecados que haviam sido cometidos até aquele momento. Mas os homens continuavam pecando, e, portanto, de ano em ano, os pecados precisavam ser pagos através do sangue de animais perfeitos. Mas Jesus Cristo vem para ser o cordeiro enviado por Deus, perfeito, para ser ele mesmo o sacerdote e a própria oferta, o próprio cordeiro, o próprio sacrifício em favor de nós. Então existe esse propósito principal da palavra de Deus ter sido nos dada, mas também Deus nos deixou aqui um manual para sermos pessoas melhores, para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança dele. Por isso também ele nos envia Jesus Cristo, Deus Filho, para que ele nos servisse de modelo, de homem perfeito, maduro, para que nós pudéssemos então, através da sua palavra, irmos nos transformando. Então existe aqui algo cooperado, né? A palavra diz que foi o próprio Senhor Jesus que falou, quando esteve na terra, que o reino de Deus, desde João Batista, quando ele faz então ali a precursão, ele prepara os caminhos de Jesus Cristo, prepara o povo para a vinda de Cristo. Então, a partir daquele momento, o reino de Deus seria conquistado por esforço. Então, o que é isso? Uma batalha que a gente vai travar para entrar no céu? Não, não é isso. A batalha é conosco mesmo. É uma luta do espírito contra a carne, da nossa essência humana contra
a nossa nova natureza espiritual em Jesus Cristo. Porque é como se nós tivéssemos nascido de novo, agora com uma segunda natureza. Em algum outro momento nós vamos falar especificamente disso. Então os salvos têm duas naturezas. Uma é natureza carnal e a outra natureza espiritual, a partir do momento em que ele se arrependeu dos pecados e aceitou Jesus como seu único e exclusivo, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E aí então nós temos essa segunda natureza. A primeira natureza não pode herdar o reino de Deus, segundo a palavra. Mas a segunda natureza que nos foi dada pela fé em Jesus Cristo nos permite entrar no reino de Deus. Mas essa luta continuará sendo travada da nossa carne, da nossa essência humana, contra o nosso espírito. Então eu quero falar com vocês, amados, sobre sabedoria do alto. E eu quero começar ali no livro de Provérbios. Então vamos ver aqui o que Salomão, filho de Davi, falou sobre Provérbios. Lembrando que Salomão foi o homem mais sábio que o mundo já teve. Deus prometeu a Salomão essa sabedoria e é muito lindo. Em algum momento a gente vai ler para não ficar muito longo o vídeo, mas Salomão ora ao Senhor dizendo que ele era jovem. Falou assim: Senhor, eu sou jovem, eu sou inexperiente. E assim como o Senhor foi com o meu pai, Davi, eu peço que o Senhor também seja comigo. Por isso eu oro ao Senhor que me dê sabedoria para conduzir o teu povo. Porque quem sou eu e como eu poderia julgar, ser juiz desse povo sem que o Senhor esteja comigo? Então essa foi, em resumo, a oração de Salomão. E em resposta, Deus diz assim: Salomão, porque você não me pediu longevidade, riquezas, a morte dos teus inimigos, mas sabedoria, eu te digo que não haverá ninguém, nem antes nem depois de você, com tal sabedoria. Então eu vou te fazer sábio. Mas não só isso, eu também te darei honra e riquezas, porque você não me pediu essas coisas. Amados, isso também nos traz um aprendizado que é muito alinhado, lembrando que o mesmo Deus que falou com Salomão no Antigo Testamento é o Deus que esteve entre nós, a palavra encarnada. E Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, não é que Deus não possa nos dar riquezas. Ele dá porque Ele é bom. Ele nos abençoa. Mas Ele quer que o nosso coração não esteja nestas coisas, mas muito mais no reino dEle, na tua vida. O reino de Deus não vem em visível aparência. Jesus disse isso aos fariseus. Nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando Jesus ensina a orar, ainda no capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer: Senhor, venha a nós o teu reino. Ou seja, vem reinar em nós, que seja o teu reino na minha vida, que o Senhor seja o rei da minha vida, e não eu. Portanto, seja feita a tua vontade, e não a minha. Essa é a oração que Jesus ensinou. Então, amados, a gente está vendo aqui que Deus deu sabedoria a Salomão. E Salomão então escreve, vamos ler os primeiros versículos? Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Esse é o propósito, tá, amados? Pelo qual Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, este livro.
para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples. Podemos entender como ingênuos. E o conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência. Então, amados, quem é sábio, ouve e cresce de forma prudente. E que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Percebem, amados? Jesus falava através de parábolas. Já já a gente vai falar um pouquinho do porquê disto, né? E os livros de sabedoria, e especialmente este de Provérbios, é para nos dar, nos instruir, nos capacitar a compreender as parábolas de Jesus, os enigmas dos sábios, entender os próprios provérbios e assim por diante. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Em algumas traduções, o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Amados, quem despreza a sabedoria do alto, quem despreza a sabedoria de Deus, despreza o próprio Deus. Despreza a sabedoria e o ensino. Agora, o princípio da sabedoria é temor a Deus. Lembrando que temor é obedecer, é amar, é respeitar e é ter medo mesmo. Eu preciso ter medo de Deus. Entenda que eu nunca terei medo do meu pai, vamos pensar de uma forma humana. Eu, quando era criança, eu não tinha medo do meu pai e da minha mãe quando eu fazia aquilo que os agradava. Eu tinha medo do meu pai e da minha mãe quando eu fazia algo que eu não devia, porque eu ia ser repreendido, disciplinado. Aí eu tinha medo. Então, nesse sentido, nós devemos temer a Deus, para que esse medo me impeça de fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. Amados, tem muita gente nesse mundo, e eu falo isso com o maior amor a vocês. E peço a Deus que vocês compreendam espiritualmente o que eu vou dizer. Muita gente não está levando a sério a palavra de Deus, não está levando a sério a Bíblia, o relacionamento com Deus. E por isso continuam fazendo coisas contrárias à vontade do Senhor. E amados, então vem aquilo que eu falo com muito amor. Cuidado, porque não houve conversão. E se não houver conversão verdadeira, genuína, que não seja reconhecer Jesus como Senhor da boca para fora, mas continuar Senhor da sua própria vida, em vez de fazer a vontade da palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, prefere fazer as suas próprias vontades. Esses não herdarão o reino dos céus. Não houve conversão de verdade. E está reservado para o inferno. E quem fala isso, amados, não sou eu. Jesus Cristo, a palavra de Deus fala muito, mas Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, nos alertando. Ele veio para nos livrar do fogo do inferno. Ele veio nos livrar da condenação eterna. Amados, Deus é um Deus que não mente. E se Ele falou, é porque tem, é porque existe. E o amor dele é para que você não vá para este lugar de tormento. Como Jesus mesmo contou naquela história de Lázaro e do homem rico, que ambos morreram. E o homem rico, não por ser rico naturalmente, mas porque não tinha misericórdia, porque não tinha temor a Deus, foi para o inferno. E aí então à distância ele pedia
para que Abraão solicitasse a Lázaro, que era um mendigo, que estava lá confortado no reino dos céus. Pedia, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo e toque na minha língua, para me refrescar. Mas era impossível atravessar, havia uma distância, um abismo entre o paraíso e aquele lugar de tormento. Então, amados, Jesus falou sobre isso. Então nós temos que levar a sério. E temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que que é o princípio? Porque se eu temo a Deus, eu vou obedecer a Deus. E obedecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, eu receberei a instrução que é sabedoria do alto. E aí então eu terei aquela vida abundante que Jesus Cristo prometeu. Amados, vamos para Provérbios, capítulo 25. Nós vamos ler aqui os 10 primeiros versículos e meditar sobre eles. E entender um pouquinho como nós devemos ler a palavra de Deus. E precisamos também fazer ali uma conexão. Por quê? Porque a Bíblia explica a Bíblia. Deus não precisa de ninguém fora dela para explicá-la. Portanto, não há outros livros. O que nós precisamos está aqui. Ela é toda a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Né? Esse é Jesus, palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus que está conosco hoje. A Bíblia é uma pessoa, né? A gente já falou sobre isso. Quem não assistiu o vídeo devocional sobre esse tema, é só ir ali na biblioteca, né? No meu canal, que é canal de Deus, não é nem meu, né? Tanto que vocês nunca vão me ver aqui pedindo likes ou que se inscrevam. Se Deus tocar no coração, a pessoa se inscreve. Se gostar, ela coloque ali, gostou e tudo bem. Mas eu não busco essas coisas. O que eu quero de verdade é que o nome de Deus seja exaltado. Que eu diminua e Jesus Cristo cresça no coração de vocês. Amados, diz assim então, Provérbio 25, versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Amados, Ezequias foi um rei de Judá que veio muito depois de Salomão. Então o que a gente entende aqui? Que Salomão começou escrevendo o livro de Provérbios. Mas existiam, provavelmente, aí sou eu que deduzo, né, alguns inscritos de Salomão, né, alguns provérbios de Salomão, que não estavam no livro original. Mas aqui os homens a serviço do rei Ezequias transcreveram para o livro de Provérbios. Então, muito embora não tenha sido escrito por Salomão, eram provérbios dele. Verso 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Amados, eu meditei muito nesse versículo, né? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é investigá-la. Isso me leva muito, me remete muito à palavra do profeta, se não me engano, Jeremias. Vamos dar uma olhada aqui, Jeremias capítulo 29. Jeremias 29. Diz assim a partir do versículo 11: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Aqui é Deus falando. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Amados, buscar de todo o coração.
Aqui o versículo 2, né, do capítulo 25 de Provérbios, a glória de Deus é encobrir as coisas. Vamos lembrar, Deuteronômio 29, diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a vocês, a nós e aos seus filhos. Então Deus, ele revelou apenas aquilo que ele queria que a humanidade soubesse a respeito dele. E existem coisas que ele não quis revelar. E o que acontece é que muita gente, buscando vanglória, né? Então o que é uma coisa vã? É uma coisa sem valor. Então, buscando uma glória sem valor, glória das pessoas, começaram a inventar que Deus falou e revelou e etc. Coisas que não existem na palavra de Deus. E isso fez com que enganassem muitas pessoas. Então, muitas religiões foram criadas no engano, que o apóstolo Paulo fala muito sobre isso. Né? Criaram fábulas, histórias, né? Diziam que receberam sonho de anjos, e etc. Está aqui na palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E isso acabou desviando as pessoas, enchendo as pessoas de orgulho e desviando as pessoas da palavra da verdade e da sabedoria do alto. Então aqui verso 2, a glória de Deus é encobrir, como vimos Deuteronômio 29. Mas a glória dos reis é investigá-las. Então, amados, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, nós buscamos aonde? Em oração e na leitura da sua palavra. Eu quero conhecer o Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome de Deus. E aí então eu vou orando e pedindo para que Deus se revele a mim. E vou lendo a sua palavra, não como qualquer leitura, mas é ouvindo Deus falar comigo. E por isso a gente, depois de ler algumas vezes a Bíblia, a gente, ao orar, começa a ouvir o Espírito Santo nos lembrar de tudo aquilo que nós já lemos. E isso se cumpre a promessa que Jesus fez, que enviaria o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Auxiliador, para nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo que o Senhor nos falou. Está em João capítulo 14. Amados, continuando aqui, verso 3. Como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim também o coração dos reis é insondável. Amados, aqui Salomão está fazendo uma comparação, né? Como a altura dos céus e a profundeza da terra, a gente nem chega nenhum nem outro, né? Então a gente sabe que é uma coisa muito profunda. Assim também o coração dos reis é insondável. Amados, quem pode sondar o coração e a mente humana? Apenas Deus. Está lá em Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Salmos 139, versos 23 e 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui era o salmista pedindo para que Deus revelasse a ele até os pecados que ele mesmo desconhecia. Isso é um coração convertido a Deus. Pai, tem coisas que eu já li, já entendi e estou mudando. Tem coisas, Pai, que eu ainda não lembro de ter lido ou não compreendi, mas eu sei que eu sou imperfeito. Então, sonda o meu coração, sonda a minha mente, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza ao caminho eterno, ou seja, me ajuda a enxergar o meu erro e a corrigi-lo, para que então eu esteja no teu caminho. Maravilhoso isso, amados. E nós fomos constituídos por Deus para sermos reino e sacerdotes. Somos reis e sacerdotes juntamente com Cristo.
somos ministros desse ministério maravilhoso da reconciliação que Jesus Cristo iniciou. E agora ele nos arregimentou, ele nos convocou e nos deu essa missão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ou seja, a obedecer, a praticar tudo aquilo que eu vos ensinei. E eis que eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, amados, Deus nos chamou, o Deus Filho nos convocou para salvação e para o trabalho, para o serviço. Jesus Cristo pediu para que os discípulos orassem, orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara, porque o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós não fomos chamados, amados, simplesmente para sentar num banco de igreja e ouvir a palavra de Deus. Nós somos chamados para o trabalho. Nós fomos chamados para ter um coração segundo o coração de Jesus, que ama o inimigo, que ora por aqueles que o perseguem ou perseguiam. Então nós precisamos ter um coração como o dele. Continuando aqui, verso 4. Lembrando, estamos em Provérbios, capítulo 25. Verso 4 diz: tire a escória, tire a sujeira da prata, e sairá um vaso para o ourives. Tire, da mesma forma, então, tire o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Amados, de novo Salomão faz aqui um comparativo, né? Ele está dizendo aqui, olha, tire a escória da prata e sairá um vaso para o ourives. Então aqui é uma metáfora. E aí então ele fala com clareza: tire o ímpio, tire o pecador da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Então, amados, ele está falando não apenas para os governadores, para o presidente, primeiros ministros e etc. e tal. Está falando para todos nós, que somos filhos de Deus, reino e sacerdotes. Agora, tire o ímpio da nossa presença, e o nosso trono se firmará na justiça. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àqueles que nós gostamos, convivemos e ouvimos. Por isso, muitas vezes eu digo aqui, tomem cuidado com o que vocês estão assistindo, com o que vocês estão ouvindo, com a roda de amigos com que vocês se reúnem. Lembram-se que está escrito em Salmos, no capítulo 1, versículo 1 e 2? Vamos lá rapidinho. Continuamos nos livros de sabedoria. Olha aqui, Salmos capítulo 1, verso 1 diz: bem-aventurado, ou seja, muito abençoado, é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tire o ímpio da presença do rei, e o seu reino se firmará na justiça. É o que lemos. Ó, o versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, o prazer não está em conviver com o pecado, mas em meditar na sabedoria do alto. Amados, continuando, verso 5. Aliás, verso 6. O 6 e o 7 agora. Não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque melhor é que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. Amados, aqui ele está falando sobre o orgulho, a soberba, sobre o nós nos ressaltarmos diante do mundo, né? Ficarmos falando bem de nós mesmos para as pessoas. Eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Amados, buscar lugares de honra, né? Que ele está falando aqui, olha, não se ponha no meio dos grandes, não se glorie na presença dos poderosos, do rei, né? Então, melhor é que digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. O que isso nos recorda, né? Lucas capítulo 8.
a partir do versículo 14. Vamos lá? Lembrando que é a mesma palavra. A palavra do Antigo Testamento estava agora presente em Lucas, né, que está lá, Lucas capítulo 14, versículo 8. Lucas 12, Lucas 14, versículo 8. Olha só, agora a palavra, o verbo, logos, Jesus Cristo, está falando aqui. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente o lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você, convidou você e o outro, né? Dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você, diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Entende, amados? Então, ser humilhado é se colocar numa posição humilde. E é isso que a gente está vendo aqui em Provérbios. Veja que é o mesmo Deus falando. Verso 9. Defenda a sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo do outro. Do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo. E você nunca se livrará dessa má fama. Até aqui. Amados, defenda a sua causa diretamente com o seu próximo. Mas se você tem algo contra alguém, vá e converse com essa pessoa. Não revele para outros aquilo que está no teu coração. Converse primeiro. Tente entrar num acordo com o teu próximo. E aqui no versículo 10, do contrário, quem o ouvir poderá envergonhá-lo, e você nunca se livrará dessa má fama. Amados, olha, você está confiando em alguém, falando mal de outro. Só que esse, para quem você está em quem você está confiando, vai julgar você. E pode te envergonhar, dizendo, olha, por que você está me contando isso? Você já foi conversar com aquela pessoa para resolver isso com ela? Você quer que eu faça isso em teu nome? Você quer que eu vá e converse, intermedie? Qual é o propósito? E aí, então, você ficaria envergonhado de ouvir isso. E qual seria a tua fama? Fofoqueiro. Então nós precisamos tomar muito cuidado, amados. Existe um ditado, não é bíblico, mas muito válido, que é assim, quem fala de Pedro, por exemplo, quando Pedro, melhor dizer, é assim, quando Paulo fala de Pedro, eu aprendo mais sobre Paulo do que sobre Pedro. Porque eu sei que ele é alguém que fala mal dos outros. E se ele fala o mal de Pedro para mim, ele pode falar mal de mim para Pedro e para tantas outras pessoas. Então veja que aquele que fala, por melhor que seja a intenção, está criando uma má fama para si mesmo. E, conforme diz aqui Provérbios, palavra da sabedoria de Deus, você nunca se livrará dessa má fama. Má fama. Amados, isso também me remete ao livro de Tiago, o meio-irmão de Jesus, que ele disse ali no capítulo 3, vou abrir aqui, olha. Tiago, capítulo 3, fala sobre a língua. Versículo 6 diz assim,
Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Amados, veja que muitas vezes, sem a gente perceber, o inferno está nos usando para fazer o que é mal às pessoas. Então, nós precisamos ter sabedoria do alto, não revelar segredos, não falar mal das pessoas, resolver com elas, não buscando justiça própria, né? Então, tudo isso são coisas importantes que Deus nos deixa. Amados, o que eu queria compartilhar com vocês era isso, só para vocês entenderem que ao ler os livros de sabedoria, especialmente Provérbios, né, vocês vão ver que um capítulo, ele, em algumas situações, na maior parte delas eu diria, não há uma sequência lógica, não é uma história que é contada como acontece em outros livros. Às vezes, um único versículo está falando sobre um tema. O versículo seguinte já está falando de outro. Então, Provérbios, diferente dos outros livros, a gente pode ler, né, poucos versículos para dar um entendimento daquele contexto. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é sempre que buscassem concordância na própria palavra de Deus, como eu fiz hoje com vocês, né? Então, a gente viu, nós lemos aqui sobre Provérbios 25, de 1 a 10, e nós buscamos informação no Antigo Testamento, Salmos, em próprio Provérbios, vimos Novo Testamento, Mateus, vimos Lucas, vimos o livro de Tiago. Então veja que a palavra ela é completamente integrada, não há divergência. Se nós pegarmos, por exemplo, em outros livros que são sequenciais, que a gente precisa compreender o versículo à luz do contexto, né? Se a gente pegar então só um versículo, nós não teremos entendimento. Então é importante que a gente leia o capítulo inteiro, compreenda aquele capítulo à luz dos capítulos anterior e posterior, à luz do próprio livro e à luz do Novo ou Antigo Testamento. Então tudo isso é importante que a gente tenha esse discernimento. E na medida em que a gente busca, né, a palavra de Deus tem que ser garimpada. A gente ama a Deus, por isso a gente tenta desvendar sua palavra. Nós queremos que Deus revele aquilo ao nosso coração, aquilo que já foi inspirado, que já foi escrito. Deus não vai falar nada diferente do que está aqui, amados. Não vai dizer nada. Ele não vai dar uma nova revelação, uma nova profecia. Tudo aquilo que foi profetizado, a maioria já foi cumprida. E já foi cumprido justamente para que a gente tenha fé de que tudo o que falta ser cumprido se cumprirá. Dentre elas, Jesus Cristo voltará. Ele voltará, amados. E ele disse assim: será que quando o Filho do Homem, ele mesmo, voltar, será que eu encontrarei fé na terra? As pessoas estão se afastando de Deus, cada vez lendo menos a sua palavra, orando quase nada, e quando ora, na verdade, repete palavras, muitas vezes nem pensa sobre o que está falando. E Jesus alertou no capítulo 6 de Mateus: não fiquem com essas vãs repetições, porque pensam que por muito falar serão ouvidos. Não se assemelhem a essas pessoas, mas quando orarem, façam assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome,
Venha a nós o teu reino. Seja feita então a tua vontade aqui na terra, na minha vida, como ela é feita nos céus. O pão nosso, ou seja, a provisão necessária para o dia de hoje, e principalmente o pão espiritual, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Amados, veja como existe aqui uma condição. Porque Jesus vai falar ao final, porque se vocês não perdoarem aos outros as ofensas, o meu Pai no céu também não perdoará a ofensa de vocês, o pecado de vocês. Então isso é uma condição. Perdoe. Perdoe. E não nos deixe cair em tentação. Ou seja, nós não oramos, Pai, não coloque tentação na minha vida. Isso é impossível, não tem como. E não é algo que a gente deva pedir, mas nós devemos pedir ao Senhor poder para resistir às tentações. E não nos deixar cair então no mal do pecado, no mal que há dentro de nós, nessa natureza humana, carnal, demoníaca. Mas que nós possamos viver em espírito e em verdade diante do nosso amado Deus e Pai. Amém? Uma semana abençoada. Vamos orar para finalizar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Senhor, use-a, ministre-a, Pai, no coração de cada um desses amados. Faça, Senhor, com que ela encontre terra fértil. Que ela não seja esquecida no minuto seguinte. Que as pessoas possam meditar, possam buscar o Senhor por si mesmas. E não queiram comer pela mão dos outros, nem pela minha mão, Senhor. Pai, que eu tenha sempre zelo por tua palavra, para que eu possa anunciar aquilo que é verdadeiro, aquilo que está escrito na tua santa palavra, Senhor Deus, nas sagradas Escrituras. Paizinho, coloca no coração de cada amado os teus planos, Senhor. Derrama da tua graça, revela no coração de cada um o Senhor Jesus Cristo, Paizinho, e que elas declarem publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Que convide o Senhor para ser o Rei na sua vida, no seu coração. Sejam transformados pela tua palavra e não sigam os padrões deste mundo, Senhor. Que tenham, Paizinho, uma conversão genuína, um quebrantamento e um arrependimento sincero, e sejam salvas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Uma semana de bênção. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir.